Olá, pessoal, boa tarde. O artigo que eu utilizei como base para minha pesquisa, ele tem como tema o ciclo de replicação e diagnóstico da infecção pelo SARS-CoV-2. Neste artigo, ele aborda as principais características relacionadas à própria estrutura viral e como que é realizado o processo de invasão e replicação viral na célula-alvo. O artigo ele foi publicado na revista Fontes Documentais de Aracaju no ano de 2020. Existem diversas cepas pertencentes ao coronavírus e elas podem ser classificadas de acordo com sua ordem, Nidovirales, de acordo com a família, Coronavirus, e a subfamília do coronavírus ela ainda pode ser classificada em 4 tipos de gênero: o alfa coronavírus, o beta, o gama e o delta coronavírus. Atualmente, existem 7 espécies que apresentam a capacidade de infectar os seres humanos. E sendo esses tipos pertencentes ao gênero alfa coronavírus e o beta coronavírus. Só que dentre esses 7 tipos, essas 7 espécies, apenas os de origem beta-coronavírus, eles possuem a capacidade de apresentar um maior agravamento, desenvolvendo síndromes respiratórias agudas graves. E estando nesse grupo o SARS-CoV, o MERS-CoV e o SARS-CoV-2. Essa capacidade que o vírus ele adquire de poder infectar e interagir com diferentes células hospedeiras, isso se dá devido à evolução natural do vírus, que através desses saltos que eles realizam entre um hospedeiro com o outro, ele passa a sofrer diversas mutações no seu conteúdo genético durante o seu processo de replicação. E aí, com isso, ele vai acabar adquirindo um maior poder de seletividade, passando então a infectar diferentes origens celulares. E por que existem 2 tipos chamados SARS-CoV? O SARS, ele é uma sigla em inglês que traduzida significa Síndrome Aguda Respiratória Grave, e a palavra CoV, ela diz respeito à classificação da família. Nesse caso, então, o SARS-CoV-1 e o SARS-CoV-2, eles são pertencentes da mesma família. Quanto às origens, os estudos indicam que o SARS-CoV ele surgiu na China em 2003 e teve a sua origem em morcegos e como hospedeiro intermediário o gato selvagem, que a partir de mutações entre esses saltos de um hospedeiro para o outro, passou a adquirir a capacidade de infectar os seres humanos. Temos o MERS-CoV, que foi identificado em 2012 na Arábia Saudita. Ele é responsável pela síndrome respiratória do Oriente Médio. E ele também apresentou as suas variantes em origem em morcegos, que teve como seu hospedeiro intermediário o camelo. E a partir daí também de mutações passaram a ter a capacidade de infectar os seres humanos. E por fim, nós temos o SARS-CoV-2, que é a atual causa da doença do Covid-19. E o primeiro caso ele surgiu em 2019 em Wuhan, na China, e os estudos apontam que a sua origem possivelmente ocorreu através da mutação entre a interação dos morcegos com os pangolins. E devido à prática do consumo desses animais serem muito comum nessa região, os animais que continham a cepa dessas variantes, eles acabaram adquirindo a capacidade de se adaptar e passaram então a infectar os seres humanos também. Em relação à estrutura viral da Covid-19, do SARS-CoV-2, ele apresenta a morfologia esférica, com a presença de envelope, constituído por um envoltório de dupla camada lipídica, e na sua superfície nós temos proteínas estruturais, que são importantes, e essas proteínas principais são a proteína spike. Essa proteína é responsável pela projeção dessas espículas em torno do envelope viral. Ela dá esse formato característico de coroa, a partícula, sendo
esse um dos motivos pela denominação de coronavírus, porque isso faz com que ele se assemelhe muito com o aspecto de uma coroa. E essa glicoproteína, ela possui um grande papel no processo de reconhecimento e invasão celular, já que é através dela que ocorre o encaixe do vírus na célula hospedeira, por meio da interação nos receptores que ficam presentes lá na membrana das células hospedeiras. Essa proteína, na sua composição, ela apresenta 2 domínios, que é o domínio S1. Esse domínio ele é responsável pelo reconhecimento do receptor ECA2, mas isso nós iremos ver mais para frente. E o domínio S2, que é responsável pelo processo de fusão celular. Nós temos também a proteína M, que essa proteína ela também está projetada na superfície externa do envelope. Ela é responsável pelo transporte de nutrientes e também ela apresenta um papel na formação do envoltório durante a montagem viral. Também tem papel na liberação da partícula viral no interior celular da célula-alvo. Nós temos a hemaglutinina esterase, e há estudos que mostram que essa proteína ela está associada no grau de patogenicidade do vírus, onde se é observado que através das atividades que elas realizam, elas proporcionam uma melhor entrada da partícula nas células-alvo. Nós temos a proteína N do nucleocapsídeo. Ela possui esse nome por conta que ela está situada no capsídeo e ela é responsável pela formação do revestimento proteico. Ela realiza como se fosse uma espécie de empacotamento do genoma viral. Ela também está associada à regulação na síntese de RNA viral durante o processo de replicação. E nós temos também a proteína E do envelope. Os vírus que apresentam esse tipo de proteína, eles são classificados como os vírus envelopados. E qual que é a diferença entre o vírus não envelopado para o vírus envelopado? O não envelopado, eles são compostos apenas por material genético e são envoltos por um capsídeo proteico. Já o envelopado, ele apresenta uma camada extra que forma o envelope. Então, aqui nós temos a camada do envelope, o capsídeo, que dentro do capsídeo nós vamos ter o ácido nucleico, que é o nosso genoma viral. O vírus não envelopado, ele é muito mais resistente quando comparado com o vírus envelopado, porque ele tem uma capacidade de se cristalizar. E isso dá uma condição de mais resistência a ele fora da célula, como também no ambiente. Já os vírus envelopados, como no caso do coronavírus mesmo, ele é menos resistente no ambiente e a sua membrana ela pode ser facilmente danificada e destruída, como por exemplo, com a utilização de detergentes, desinfetantes ou até mesmo com a desinfecção por álcool em gel, né? Que é o que a gente tanto vem observado nesses últimos tempos. Aqui nós temos um vídeo que nós podemos observar de uma maneira mais didática como que é a conformação dessa estrutura viral e como que essas proteínas elas estão distribuídas. Então, aqui nós temos a partícula viral. No seu meio interior temos o seu material genético, no caso da SARS-CoV, o RNA. Temos a camada proteica. Aqui nessa parte todo o envoltório, que é o envelope. E em sua superfície, ela é constituída pelas proteínas spikes, que são as proteínas de superfície. Quanto ao genoma viral, ele é composto por um RNA mensageiro de fita simples positiva, não segmentada, e a sua forma esférica ela tem em torno de 125 nanômetros de diâmetro. Essa classificação de RNA positivo ela se dá
Devido que durante o processo de tradução que ocorre lá no ciclo da síntese da replicação viral, esse processo ele vai ocorrer no sentido 5 linhas para 3 linhas. E isso vai permitir que durante esse processo da replicação, na parte de tradução e codificação do genoma, ele seja lido e traduzido diretamente pela maquinaria celular. E após ser traduzido, vai ser diretamente formado a proteína viral. Ele também é considerado um RNA mensageiro, porque ele carrega as informações codificadas que serão necessárias para sintetizar as proteínas virais e também para sintetizar as moléculas de RNA virais idênticas com a original. Ao ciclo viral, como todos os vírus, eles não possuem metabolismo próprio, para que eles possam realizar o seu processo de replicação, eles necessitam invadir uma célula hospedeira, para que essa célula hospedeira, ela, por meio das suas estruturas, ela passe a realizar o ciclo de multiplicação da partícula viral. Sendo por isso que os vírus, eles são considerados como parasitas intracelulares obrigatórios. Bom, aqui nós temos uma esquematização que demonstra o processo da entrada viral na célula-alvo. Então, no caso do COVID, para que esse processo ele ocorra, para que esse processo ele ocorra a inserção do RNA viral na célula-alvo hospedeira, é necessário que o ciclo viral inicie-se com a ligação dessas partículas virais nos receptores ECAs, que estão presentes na superfície celular da célula hospedeira. Então, a primeira etapa da replicação viral, ela ocorre através da interação desse processo de ligação entre os domínios da proteína S, que estão localizadas lá no envelope viral, que irá reconhecer os receptores celulares presentes nas células alvo hospedeira. E esses receptores, eles são enzimas conversoras de angiotensina, conhecidas como receptores ECA2, que estão localizados principalmente na superfície de células do trato respiratório superior e inferior e em células intestinais. Através dessa interação com esse receptor, vai formar então um complexo. E para que esse vírus ele possa penetrar na célula hospedeira, é necessário que ocorra a ativação da proteína S. E essa ativação ela vai ocorrer como? Ela precisa ser mediada pela protease celular, que é uma enzima que está presente aqui na célula hospedeira, chamada de TMPRSS2, que vai fazer a clivagem da proteína S em 2 locais, onde o primeiro local será no limite S1, que é aquele domínio presente na estrutura da proteína spike, e com isso vai causar uma mudança estrutural no local S2, formando uma pré-fusão. E a segunda clivagem ela ocorre no domínio S2, fazendo com que ocorra a ligação direta entre a membrana viral com a celular, permitindo então a penetração do conteúdo viral para o meio intracelular. E esse processo de fusão ele vai ocorrer através do processo de endocitose. Aqui nós temos um vídeo demonstrativo dessa primeira etapa da interação com o receptor e da fusão celular. Então, aqui nós podemos observar a partícula viral, que vai interagir e reconhecer o receptor ECA. Após essa interação, vai ocorrer a fusão e a formação do endossomo com conteúdo viral. Após a entrada da partícula para o meio intracelular, ocorre a fusão do envelope viral com a membrana do endossomo. E aí vai ser liberado o genoma viral no citoplasma da célula-alvo.
E por esse genoma ele apresentar a característica de polaridade positiva e de fita simples, esse tipo de vírus ele pode ser imediatamente traduzido pelos ribossomos, que são estruturas que ficam presentes na maquinaria celular. E esses ribossomos eles vão realizar a tradução dos genes codificados no RNA, realizando assim a síntese de diversas proteínas virais, que após serem formadas serão transportadas por meio de vesículas até a superfície celular, até que sejam liberadas para infectar outras células. Então, aqui nessa esquematização, nós temos todo esse demonstrativo, passo a passo. Então, nós temos a interação da partícula viral com o receptor AC2, e após essa interação vai ocorrer a fusão por meio de endocitose, a formação do endossomo, que irá se romper, né, liberando conteúdo genético. E aí esse RNA mensageiro, ele vai ser traduzido pelos ribossomos, que irão realizar a montagem de novas cópias virais e também das proteínas virais, que serão necessárias para conformação da partícula viral. E aí, após serem formadas, serão carregadas pelas vesículas até a superfície celular e então serão liberadas para que possam infectar outras células e realizem o seu processo de replicação. Então, aqui nós temos um vídeo demonstrativo dessa segunda etapa. Aí, a interação da partícula viral com a célula hospedeira, ocorre a fusão, conteúdo viral que vai ser lido pelos ribossomos traduzidos e formadas estruturas que irão compor a partícula viral e serão liberadas para infectar células adjacentes. O ECA2, ele é uma proteína de transmembrana expressa na superfície de diferentes células e tecidos, principalmente encontrados em pneumócitos, que são células que compreendem o tecido pulmonar. Também estão presentes em enterócitos, que são células encontradas no epitélio intestinal, e também em células do coração e rins. Essas proteínas ECA2, elas são responsáveis por promoverem a regulação da pressão arterial dentro do mecanismo do sistema renina-angiotensina. E a SARS-CoV, por ele possuir uma alta expressão na interação com esses receptores, ele pode invadir essas células em diferentes tecidos, podendo proliferar de forma contínua, migrando para diversas regiões e órgãos, e serem capazes de destruir esses órgãos, levando à chamada síndrome de disfunção de múltiplos órgãos. É por esse motivo que a COVID-19 ela é considerada como um vírus sistêmico e não apenas como uma doença respiratória. E por que pessoas com doenças crônicas têm mais chances de serem infectadas pelo novo coronavírus? Muito vem se discutindo sobre pacientes com comorbidades apresentarem uma maior predisposição a se infectarem pelo corona. E esse fato ele está relacionado devido que o gene ECA2 ele geralmente é mais expresso em pacientes com doenças crônicas, como no caso de hipertensos, diabéticos e outras doenças cardiovasculares, e isso faz com que as torne muito mais suscetíveis à infecção pelo novo coronavírus. Além disso, tem estudos que mostram que o uso de medicamentos inibidores e bloqueadores da enzima ECA2, ela pode resultar em um aumento ainda maior da expressão desse gene, devido a um mecanismo compensatório e o aumento dessa expressão dessa molécula na superfície da célula desses pacientes pode aumentar ainda mais a chance da infecção
e até mesmo influenciar na potencialidade da gravidade da doença. Quanto ao período de incubação, isso se refere ao tempo entre a infecção do ser humano pelo vírus e o início dos sintomas da doença. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, no caso da Covid-19, esse intervalo ele pode variar entre 1 a 14 dias, mas geralmente ele fica em torno de 5 dias. Bom, então compreender essas características estruturais e os processos de replicação do vírus causador da Covid-19 é de extrema importância para a área de pesquisa e no desenvolvimento biotecnológico, porque isso vai contribuir tanto no desenvolvimento de terapias com antivirais específicos, que possam atuar inibindo de alguma forma essas etapas do ciclo de replicação do SARS-CoV, podendo reduzir ou até suprimir a disseminação viral em indivíduos infectados, como também ela vai contribuir na descoberta e no desenvolvimento de vacinas para a prevenção dessa infecção. Só que o que a gente tem que entender que nós estamos ainda em uma fase muito precoce de aprendizagem sobre esse novo vírus e que a todo momento são feitas novas publicações científicas com novas descobertas e que ainda existem muitas lacunas a respeito desse vírus que levam anos a serem totalmente esclarecidas. Então, nós ainda temos muito para ver, muito para estudar, até que seja elucidado todas as questões pertinentes ao coronavírus. Bom, essas são minhas referências, tá? E minha apresentação é isso. Caso vocês tenham alguma dúvida, queiram fazer algum comentário, eu vou estar à disposição para respondê-los através do chat. E eu agradeço pela atenção de todos.